Boa tarde a todos. Eu, Marcelo Lambert, aqui na Pax TV, estou iniciando mais um programa Mistérios da Humanidade. Hoje, conforme eu havia dito na semana passada, eu irei trabalhar a questão dos aluxes. Antes de entrar especificamente na temática de hoje, eu quero enfatizar mais uma vez o convite para o curso Espiritualidade Maia, que será realizado aqui na Pax, aqui em Santana, na Brasleme. É só vocês entrarem em contato com a Pax e fazer a sua inscrição. Será este sábado, dia 22, das 10 horas às 17h30. Será um curso muito interessante que vai abordar várias questões da civilização maia, da filosofia da civilização, da religiosidade, da espiritualidade da civilização maia e todas as características que envolvia essa civilização do ponto de vista mental da questão espiritual. Convido a todos vocês a participarem desse curso. É só entrar em contato aqui com a Pax, tá? Por e-mail ou por telefone, vocês terão condição de fazer as inscrições de vocês e ter, é claro, todas as informações do curso. Bem, então vamos agora começar a falar um pouco sobre o assunto específico que eu irei trabalhar no dia de hoje no programa Mistérios da Humanidade. E o tema de hoje são os aluxes. O que são os aluxes, na verdade? É um mito, é uma lenda, né, que envolve várias regiões do México, mas em específico a região da Península do Yucatán. Essa região do México é uma das regiões que a civilização maia ocupou e que ela teve um processo muito interessante de desenvolvimento nessa região, e inclusive muitas cidades dos maias foram edificadas dentro dessa região do Yucatán. E os aluxes, na verdade, ele sempre povoou esse imaginário, ele sempre fez parte do imaginário dos maias de todas as idades, e isso perpetuou até os dias de hoje, 2016. Né? É um mito que superou inclusive a chegada do europeu com a cristianização da região, né? E hoje, ainda hoje, ele é entendido como algo muito importante nessa região do Yucatán. E o que seriam, na verdade, o que seriam os aluxes, né? Os aluxes, eles são seres, né, pequenos. Esses seres, eles são tidos como seres espirituais, e que também existe a possibilidade de, em um determinado momento, esses seres tomarem um corpo, tomarem uma forma materializada. E isso também é muito interessante porque tem vários relatos na região, que se vocês inclusive pesquisarem depois na internet, relatos de aparições desses seres, dos aluxes, e como eles atuam. Então eu vou explicar como que eles surgiram aí. Na verdade, os aluxes, eles são esses seres que lembram muito, por analogia, aquilo que nós chamamos de duendes, né? Os aluxes, eles são seres que, teoricamente, dentro desse imaginário maia, eles eram criados por sacerdotes maias, por líderes religiosos maia. Eles eram feitos e compostos à base de barro e uma série de outras substâncias da natureza. E durante uma média de 7 anos, esses seres eram criados e até aprisionados por esse sacerdote, por esse líder espiritual. Depois de 7 anos, ele sendo preparado, ele sendo alimentado, inclusive através de várias oferendas, presentes,
enfim, uma série de estruturas que fazia parte daquele universo, daquela cidade-estado maia. Ele ia recebendo essas oferendas e, com isso, aquele que o criava passava a dominar esse Aluxe. E esse Aluxe, na verdade, ele cumpria missões, ele fazia o que a gente chama aqui no Brasil, ele fazia arte, peraltices. E existe uma questão que é válido dizer para vocês aqui no programa Mistérios da Humanidade, é que os Aluxes, eles são seres que ainda hoje, dentro dessa mentalidade que povoa toda essa região do Yucatán, eles orientam que, por prudência, quando você for entrar numa zona arqueológica maia, dentro de uma cidade-estado maia, você efetivamente precisa pedir licença, você precisa pedir com que os Aluxes permita a sua entrada, né, que você dê a ele todo o respeito possível para que você entre naquela zona arqueológica, porque diz a lenda que se você não o fizer, se você não pedir a permissão para entrar dentro dessas cidades que são sagradas para esses seres, eles vão pregar alguma peça em você, eles vão fazer alguma coisa que pode, de alguma maneira, trazer algum transtorno para você. Então, de certa forma, eu tenho estudando e viajando pela região e conversando com muitos locais, em pequenas cidades na região, inclusive dentro da universidade, com os acadêmicos, nos locais onde eu trabalhei. É muito comum todos contarem histórias sobre isso, né? Histórias, por exemplo, de máquinas fotográficas, carteira, roupa, que sumiram de uma forma misteriosa dentro das zonas arqueológicas e que ninguém sabe exatamente explicar, né, a razão pela qual aquilo aconteceu. Em alguns casos, até o objeto reapareceu, mas muitas vezes esse objeto não foi mais visto. Inclusive, eu tive uma experiência interessante numa zona arqueológica chamada de Édzna, que fica em Campeche, que é um estado mexicano, onde uma pessoa que acompanhou o nosso trabalho nessa zona arqueológica de Édzna, né, um amigo mexicano nosso, o Jorge, ele narrou uma história para nós de alguns turistas que foram para lá e que tiveram parte de seus objetos desaparecidos por conta do comportamento que eles tiveram naquele local, que foi extremamente inadequado e sem nenhum respeito à cultura maia, à cultura aos ancestrais e todo, é claro, aquele universo humano que viveu ali naquela região daquela cidade. E ele nos levou até um local que tem uma construção muito interessante, que fica atrás de uma pirâmide. Até acho legal vocês pesquisarem isso na internet, a cidade de Édzna, e tem uma pirâmide lá chamada das 5 plataformas. Atrás dessa pirâmide, se vocês caminharem, tem uma área de mata, tem um altar, que na verdade é um altar que ele está um pouco deteriorado, mas neste altar, até hoje, em 2016, os locais, as pessoas que vivem naquela região, eles ainda fazem oferendas aos Aluxes no sentido de acalmá-los, né? No sentido de trazer a eles uma boa energia, um bom ambiente para que eles fiquem ali. E tem uma outra coisa interessante. Diz a lenda também, né, que faz parte aí dos mistérios que envolve essa ideia dos Aluxes, é que se você provocá-lo de alguma maneira e você desrespeitá-lo ou tentar enfrentá-los por alguma razão, eles jogam aquilo que eles chamam de sopro das trevas, sopro ruim, o sopro da doença, que seria o quê? Maus ares, né? O que seriam os maus ares? Na verdade, é a ideia de que eles jogam através do ar doenças.
Então, a lenda diz também que todas as pessoas que de alguma maneira tentaram enfrentar os Aluxes, eles se depararam com este ar ruim, este ar que leva à doença, né? E que leva energias muito ruins para as pessoas. E diante desses vários relatos, né, que existe sobre a existência dos Aluxes, inclusive vocês estão vendo pelas imagens algumas fotos, algumas representações, né, da figura dos Aluxes, aí, que são várias as formas que eles se apresentam, né, dentro desse imaginário mítico e mental da civilização. É muito interessante vocês perceberem que vários os relatos, eles acontecem e eles acabam vindo de pessoas muito diferentes. Um dos relatos que eu escutei na região foi inclusive de um grupo de professores da Universidade do Yucatán mesmo, que é a UAD, que eles estavam viajando por uma estrada na região do Yucatán. E durante essa viagem eles tiveram um problema mecânico no carro e eles tiveram que parar no meio da estrada, e depois eles, um pouco à frente, eles conseguiram uma hospedagem, um lugar muito simples que eles puderam ali se hospedar. E na madrugada, segundo o relato desses professores, os Aluxes começaram a rondar a casa. E é engraçado que todos eles são mexicanos, e eles contaram que o barulho começou a se intensificar, e num dado momento da madrugada, pedras começaram a ser atiradas e portas serem forçadas, as janelas balançando e um vento muito intenso. E no meio desse momento, essa celeuma, essa bagunça, uma das mulheres, que inclusive essa acadêmica, ela é especialista em linguística e tal, ela disse que ela viu a figura do Aluxe que estava próximo à porta, e na verdade eles estavam provocando eles que estavam ali. E é claro que aquela região, né, pesquisando, e eles sabem disso, é uma região que está, essa estalagem, esse local, está sobre uma antiga construção maia, né? Uma outra história muito interessante aconteceu também numa pequena cidade, que na época era uma cidade de produção de sal da civilização maia, que é Escambó, e essa cidade tem um templo onde os cristãos eles construíram uma igreja, né, sobre um templo importante da civilização maia. E toda vez que o padre tentou fazer a primeira missa neste local, acontecia um fenômeno ou natural ou um fenômeno metafísico que não permitia que aquilo acontecesse, que aquela missa, aquele culto, aquele ritual acontecesse até o final. E na sequência, esse local, essa igreja que foi construída sobre esse templo maia, na verdade ele começa a passar por uma série de ações da natureza. E uma delas foi na tentativa de uma missa, que houve uma tempestade, um raio caiu e a igreja pegou fogo. Tanto é que se vocês forem para essa região, né, que fica próxima ao Porto de Progresso, também no México, vocês vão ver essa igreja que está em ruínas e depois ela nunca mais foi construída, né? Porque diz a lenda que não foi permitido que naquele local sagrado fosse cultuado alguma outra coisa que não fosse dentro da estrutura religiosa, espiritual da civilização maia. Bem, são histórias, são mistérios, são lendas, são mitos, né? Eu costumo dizer que a ciência ela não vai se ocupar no sentido de tentar provar isso, né? Existem coisas que faz parte desse universo folclórico, místico, mistérios que envolvem uma determinada civilização, um determinado grupo, e que para essas pessoas isso é verdade. E eu digo a vocês com convicção, as pessoas que me relataram essas histórias,
elas falavam isso com tanta certeza de que o fato aconteceu e que isso é real, que você passa naquele momento a ter certeza e até medo de repente ter uma experiência dessa, né? Por conta da maneira que essas pessoas passam e, claro, a credibilidade dessas pessoas em relação à maneira que elas passam essas questões. Então nós temos que respeitar muito, né, a cultura local, a gente precisa respeitar muito aquilo que as pessoas elas trazem para nós através dos contos populares, né, e que acaba revestindo e compondo aquilo que nós chamamos de mistérios da humanidade. Eu vou num programa, não no próximo, mas vou trabalhar com vocês também, vou trazer para vocês uma experiência, algumas experiências que eu tive fazendo um projeto de pesquisa na cidade de São Tomé das Letras, onde nós fizemos uma série de pesquisas também relacionada à ufologia, relacionado a aparições e outros mistérios que aquela cidade sensacional de Minas possui, né? Que é um local extremamente incrível e que eu frequento São Tomé desde a década de 80. A primeira vez que eu acampei lá foi em 1985, eu tinha 15 anos de idade. Então a cidade hoje é muito diferente do que era na década de 80, né? Na década de 80, 90, o cenário místico era muito mais intenso, mas vale muito a pena vocês conhecerem também, né? Tudo muito alternativo, comida boa, gente muito boa, então é um local muito legal. E eu vou fazer um programa especial sobre São Tomé das Letras também, aqui no Mistérios da Humanidade, que vai ser um programa muito legal. Agora, já finalizando os aluxes, uma outra questão interessante. Diz a lenda que todos os aluxes caminham com cães, com cachorros. E é interessante porque o cachorro ali é tido como um animal muito sagrado também. Tem um dito no meio nosso da arqueologia que toda vez que você estiver numa região de ocupação maia, onde os maias ocuparam, se você vê um cachorro de forma insistente, dormindo ou sentado num determinado lugar por muito tempo, você pode ir lá que você vai encontrar algum templo sagrado, alguma coisa que foi importante para a civilização maia. Porque é incrível, você entra dentro de uma cidade, de uma zona arqueológica maia, tem vários palácios, tem templos, tem construções, tem pirâmides, mas aonde você vê um cachorro ou vários cachorros ali, você pode ter certeza que aquele local era um local ritualístico e um local sagrado para a civilização. E também, né, é dito que o cachorro era um dos mensageiros, aquele que levava o homem ou a mulher quando morria, quando eles voltavam para casa, quando eles desencarnavam na civilização, o cachorro era aquele que era o seu guardião, aquele que levava até o outro mundo. E o cachorro, então, é um elemento fundamental dentro desse imaginário, né? E como eu disse para vocês, os aluxes aí fazendo parte de todo esse cenário, de toda essa mentalidade dessa civilização tão incrível que nós estamos discutindo, né, com esses mistérios que eu estou trazendo. Bem, então falei um pouco para vocês sobre os aluxes e a grande intenção, meus amigos, deste programa é despertar em vocês interesse em relação a uma série de coisas do mundo, questões interessantes, mistérios, questões históricas, questões da arqueologia. Então esse é o meu objetivo. A cada semana vocês vão acompanhar um mistério diferente, né? E hoje, quando eu trabalho com vocês, os aluxes, abre uma possibilidade muito grande de pesquisa, porque através desse mistério vocês vão ter contato com outra região do mundo, vocês vão ter contato com uma outra civilização, vocês vão ter contato com outras mentalidades. Então, o conhecimento, o que eu acredito profundamente, que é democratizar o conhecimento, é através desses caminhos. Bem, então, aluxes foi o tema de hoje. Pesquisem, se aprofundem e qualquer dúvida pode entrar em contato pelo e-mail que está sendo indicado aqui da Pax, né, também, que vocês já conhecem, que
que eu estarei dando as respostas. Tem também as minhas redes sociais, Facebook, Instagram, é sempre procurar por Marcelo Lambert. E o blog também, que é só entrar marcelolambert.com. E o meu site, marcelolambert.com, www.marcelolambert.com. Então, por esses canais vocês podem falar comigo também, sem nenhum problema. E o próximo programa? O que será? O que eu vou trabalhar na próxima terça-feira? O tema será o documento 512. Esse documento 512 talvez é o caso mais clássico dos mistérios que envolve o Brasil. Sim, o nosso país. Documento 512. Então, na próxima semana, eu vou trazer para vocês tudo que nós levantamos historicamente sobre este documento. Então, na semana que vem, na terça-feira, vocês vão ter acesso a esse conhecimento, que é também muito interessante e que remete a uma gama enorme de questões e de conhecimento, né, aqui sobre a geografia do Brasil, sobre a história do Brasil, sobre o movimento dos bandeirantes, sobre a questão do ciclo do ouro aqui no Brasil. Então, vai trazer para vocês uma série de questões muito interessantes, tá? Bem, para que a gente já está caminhando para o final do nosso programa de hoje, né? Que hoje o nosso programa ele vai ser um pouquinho mais curto. Eu quero também convidá-los. Hoje à noite, na cidade de Guarulhos, a gente vai ter um evento falando sobre a arquitetura da civilização Inca. Uma palestra no Teatro Adamastor, em Guarulhos, no Teatro Adamastor Centro, e que vale a pena vocês também, quem estiver disposto a dar uma chegada ou for de Guarulhos, nós estaremos lá, eu e a minha equipe, ministrando uma palestra sobre a arquitetura sagrada da civilização Inca. É um trabalho muito legal que a gente vai pegar símbolos da civilização, edificações, Machu Picchu, a gente vai trabalhar muito a construção de Machu Picchu, então vai ser uma palestra muito legal. E eu vou estar também lá com os meus livros, né, que inclusive aqui na livraria da Pax nós também temos o livro à venda, os 3 livros, Civilização, Maia, História e Pensamento, Sonhos, que é o Observador Sonhos, e também o Observador em Terras Latinas, como as fotos da última expedição também estão à venda aqui na Pax. Então convido vocês a visitar esse espaço tão significativo e tão importante aqui de São Paulo, aqui da Zona Norte, aqui na Brasleme, tá? Então, mais uma vez, fica aqui o convite a vocês, também para o curso que eu vou ministrar sábado aqui na Pax, sábado agora, dia 22, que falará sobre a espiritualidade da civilização maia. Um curso que vai começar às 10 e termina às 17h30. Meus amigos, estamos finalizando o programa Mistérios da Humanidade. Estamos encerrando mais um episódio esse que teve como tema os Aluxes, né, que foi um tema bastante interessante. E aconselho a todos vocês depois, na próxima semana, acompanhar novamente esse programa. E por fim, eu quero deixar a vocês uma mensagem. No último programa, eu falei muito sobre a importância da cultura da paz. A cultura da paz é algo que todos nós que estamos encarnados, que estamos em Gaia, que estamos nesse planeta, nós precisamos efetivamente difundir isso, falar sobre isso e levar isso para o maior número de pessoas. As pessoas precisam entender que o que o mundo carece é do amor universal. Nós precisamos ser mais tolerantes, nós precisamos falar mais disso sem nenhum preconceito. Nós temos que entender a diversidade do mundo que nós vivemos. Nós temos que pregar todos os dias a importância do ecumenismo, que as pessoas têm que respeitar as crenças que cada um possui, ou a crença que cada um possui. Esse respeito em relação ao outro é fundamental para que haja equidade social,
Nós temos que estar atento a tudo isso. E quando se fala em cultura de paz, é querer que as pessoas, de forma verdadeira, elas vivam em harmonia e elas vivam se respeitando, né? Nós temos necessariamente que entender e respeitar o outro. E o primeiro passo para que isso dê certo é que você, antes de qualquer ação, você se coloque no lugar do outro. Eu costumo sempre dizer isso. Tome sempre muito cuidado com a sua fala, muito cuidado com as suas atitudes, com a maneira que você age, porque as pessoas, elas estão muito carentes, as pessoas elas estão muito doentes dentro de uma sociedade que está doente, e as pessoas precisam sim ser amparadas pela energia do amor universal. As pessoas precisam ser amparadas por uma estrutura humana que abrace, que acolha e que não coloque essas pessoas de lado ou que as pessoas sejam execradas. O nosso mundo necessita, sim, dessa cultura da paz. Eu luto por isso todos os dias, como também luto pela democratização do conhecimento. Eu acredito profundamente que através da democratização do conhecimento o homem se emancipa. E por isso um dos objetivos desse programa é levar através da internet, que é uma ferramenta sensacional, um pouco mais de conhecimento para o maior número de pessoas. Então fica aqui o meu grande abraço a todos vocês, né? Muita luz e muita luz. E é claro, até a próxima terça-feira no próximo programa. Namastê.